Estamos iniciando mais um podcast Café com Letras. Hoje, trazendo aqui no estúdio Denise Raquel Gress e Rogério Bastos, pessoas que fazem parte do tradicionalismo do Rio Grande do Sul. A Denise, ela é uma profissional de ampla vivência na área cultural, com atuação destacada no meio tradicionalista gaúcho. Experiência em organização, coordenação e acompanhamento de projetos culturais, eventos temáticos, atividades de salvaguarda da tradição e promoção do folclore. Habilidade em articulação institucional, elaboração de documentos técnicos e participação ativa em colegiados culturais. Isso aqui é um breve currículo da nossa convidada Denise Raquel Gress. O nosso convidado, Rogério Bastos, é jornalista, radialista, comunicador e historiador. Também é um profissional em apresentações, locuções, noticiador, como ele diz aqui, produtor executivo de rádio e televisão. Dentre de outras atividades que o nosso convidado hoje, Rogério, tem. São várias, são diversas. Então ele vai contar tudo isso para nós aqui no podcast. Então, iniciando o nosso podcast, bem-vindos a nossa Denise Raquel e ao nosso Rogério. Antes disso, vamos fazer um brinde do nosso cafezinho. Café com Letras, trazendo o tradicionalismo para você que faz parte do nosso grande grupo que admira, né, as literaturas. Denise, com a palavra. Bem-vinda. Bom, quero agradecer, né, o convite de estar aqui hoje, né, representando não apenas a Secretaria de Cultura, mas também a Comissão Estadual dos Festejos Farroupilha de 2025, da qual eu estou presidente, né, demonstrar e relatar todas as atividades que esta comissão vem desempenhando, assim como também repassar, né, a programação que teremos neste ano, alusivas aos festejos farroupilhas. Agora, na última final de semana, houve a chama crioula foi distribuída, né, aos CTGs, aos piquetes, né, lá em Caxias do Sul. Tivemos em Caxias do Sul, então, na sexta e no sábado, né, 15 e 16 de agosto, a distribuição, né, a geração e distribuição da chama crioula para os 4 cantos do nosso estado, né. As pessoas estão a pata de cavalo retornando para as suas cidades, né, levando consigo, então, a nossa chama crioula. Que bom, interessante. E o nosso amigo Rogério Bastos. Bem-vindos ao nosso podcast, Rogério. Graças pelo convite. Na verdade, eu estou vice-presidente da Comissão Estadual lá da Denise. Acompanho os festejos desde os anos 90, em especial as mudanças que ocorreram na primeira década desse milênio, que foi entre 2001 e 2010, onde aconteceu as mudanças do acampamento Farroupilha, a retirada das lonas, criação do desfile temático em 2003, do patrono em 2005, todas as mudanças que foram ocorreu bem na época que eu era diretor da Fundação Cultural Gaúcha e trabalhava diretamente com o presidente na época, Manuelito Carlos Savaris, que nos deixou há pouco tempo. Bem precocemente, né? Exatamente. Um homem que para mim foi um grande espelho. Sim. Então eu aprendi muito com ele, principalmente naquela primeira década. Eu estava me formando em 2000, terminei a faculdade, em 2001 ele me convidou para assumir a direção da Fundação Cultural Gaúcha do MTG, que foi criada em 1980 pelo Borghetti e pelo Lessa. Barbosa, Lessa, imagina, 2 genialidades criaram a Fundação Cultural Gaúcha, que tem uma utilidade, é uma ferramenta, um braço dinâmico do movimento de muita necessidade, tanto que hoje ela é representada dentro da Comissão Estadual. A Fundação Cultural Gaúcha tem a vice-presidência ao lado da SEDAC, né, que a Denise Sim. faz aí a área de tradição e folclore da Secretaria. Denise, nos conte aí sobre o planejamento e execução dos festejos da Semana Farroupilha. Bom, nós tivemos, então, agora no mês de julho, o lançamento dos festejos de Farroupilha, né, no Palácio Piratini, onde a gente está trabalhando o tema, né, ondas curtas para uma história longa, né, o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do nosso grande rodeio Coringa, né. Então, a gente vem trabalhando essa temática junto às escolas, junto ao movimento tradicionalista gaúcho, né, através das suas regiões tradicionalistas. Então, a gente teve o lançamento dos festejos, agora teve a geração e distribuição da chama crioula.
No dia 14 de setembro teremos a abertura oficial dos festejos farroupilhas no Palácio Piratini, né? E no dia 20, então, a gente terá em Porto Alegre o grande desfile, né? O nosso desfile Sim. oficial com a presença do governador do estado, enfim, e demais autoridades. Esse desfile ele é organizado Pela comissão estadual. pela comissão estadual. Isso. O desfile de Porto Alegre, por ser a capital do estado, ele Sim. é organizado pela comissão estadual do festejos farroupilha. Ah, exato. Né? Neste ano a gente terá a parceria da Fundação Cultural Gaúcha e do MTG, né, para a realização e execução, enfim, do desfile. Mas ele originalmente ele é de competência da comissão. Da né? comissão. Nós temos 19 entidades que compõem 19 entidades. a comissão estadual, né? Várias secretarias de Estado, OAB, Fundação Cultural Gaúcha, Movimento Tradicionalista Gaúcho, né, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte, Desenvolvimento Social, Educação, né, o Palácio Piratini, através do gabinete do governador e também da Casa Civil, também possuem assento na comissão. Então, ela é bem diversificada justamente para que a gente possa entregar um belo evento, né, uma bela festa, né, para os nossos gaúchos, né. E a comissão por si só ela não se detém apenas às ações do desfile, né, de Porto Alegre. A gente tem que dizer também que neste ano a comissão estadual descentralizou recursos, né, aportando recursos para o apoio às delegações das regiões tradicionalistas para o acendimento da chama. Então, foi aportado um recurso através da Secretaria de Cultura, né, em parceria com a Fundação Cultural Gaúcha, para aquelas regiões se deslocarem até Caxias do Sul e poderem, então, retornar, né, às suas regiões, aos seus municípios, né, com mais tranquilidade, podendo trabalhar, então, de forma mais tranquila até, né, nesse deslocamento, nesse apoio logístico que foi dado. A gente buscou também essa descentralização, não apenas apoiando e realizando o desfile de Porto Alegre. Né? Sim. E outra questão que cabe frisar, né, é que a Comissão Estadual também está preocupada com o interior do Estado. Então, estamos lançamos um formulário de inscrição onde os municípios, as entidades tradicionalistas no Estado quiserem inscrever a sua programação para que entre no mapa do Estado, né, da programação do Estado, as suas atividades. Digamos, se o Itacir está passando lá por Pelotas, Rio Grande, eu quero saber o que está acontecendo nessas cidades nesses dias, né, alusivos aos festejos farroupilhas. Só clicar no nosso mapa interativo e terá ali, então, a nossa todas as informações programação dos municípios. Né? E aos municípios cabe a Prefeitura Municipal, a Secretaria da Cultura? Isso, aos municípios eles têm uma organização própria. Né, que também compõe, né, tem uma legislação que compõe Brigada Militar, Secretaria Municipal de Cultura. Isso. Elas também se organizam, mas é mais regionalizado, né? Mais segmentado para os municípios. Para os municípios, esse 20 de setembro é o ápice, né, do tradicionalismo, né? Tem que sair muito perfeito, vamos dizer assim, né? É a data magna, né? Do nosso tradicionalismo. É lindo, né? Eu não participo diretamente, mas sempre estou presente, né? Desde época de jovem, eu sempre estava nos desfiles de 20 de setembro. E podemos falar um pouquinho mais da chama crioula, que foi acesa lá, foi distribuída lá em Caxias do Sul. Foi no último domingo? Na sexta-feira a gente teve a geração da chama crioula, né? Ela foi gerada e a distribuição ocorreu, então, no sábado pela manhã, às 30 regiões tradicionalistas. Então, cada uma delas, né, retirou uma centelha dessa chama e agora está seguindo a pata de cavalo aos seus municípios, né, às suas regiões, né? Muitas entidades, muitas regiões com um número expressivo de cavalarianos. Sim. Nós tivemos mais de 1.500 participantes, né? Que lindo, hein? Cavalos, né, presentes. Então, foi um marco, né, na nossa história, mais este evento, né? Mais essa distribuição de chama. Querendo ou não, aquece, né? Como o próprio nome fala, né? Aquece a nossa cultura, né? Esse percurso em que eles realizam, né? Sim. Imagina sair
de Caxias do Sul para o Alegrete, de Caxias do Sul lá para o Noroeste, né? Santa Rosa, Três Passos, enfim. São percursos grandes, né? Sim, longe, a né? se percorrer. Quilômetros e quilômetros. E com certeza com muito amor, né? A tudo aquilo que a chama representa. O tradicionalismo no Rio Grande do Sul é um exemplo a nível nacional, né? É um dos mais enraizados que nós temos aí, né? O tradicionalismo do Rio Grande do Sul. E o nosso patrono dos festejos de Farroupilha? Nosso patrono sempre muito solícito, né? Com 100 anos de idade, seu Mário Barbosa de Matos. Esteve presente também conosco, né? Neste final de semana em Caxias, com uma representatividade enorme, né? Querendo participar de todos os atos que ali se impuseram. É uma pessoa em que a gente se sente muito feliz, né? De ter próximo e de estar aprendendo cada vez mais com ele, né? Embora com o seu centenário, né? Com 100 anos de idade, ele nos ensina muito ainda, né? Eu vi uma entrevista dele esse final de semana que eu adorei, com todo o respeito, né? Foi fantástico. Ele, pessoa lúcida, né? Com 100 anos de idade. Muito lúcido. Um palavreado interessante, uma pessoa com conhecimento, né? Deu para notar que foi uma bela escolha, né? E merecido, né? Merecido, muito claro. Merecido. E estava na hora da gente ter este reconhecimento, né? Elevar ele a este patamar, né? De patrono. Sim. Ele, embora não estivesse junto, né? Ao grupo dos 8, né? Rogério, mas estava ali trabalhando lá quando do início do nosso movimento. Tudo foi questão de comunicação, né? Que na época Sim. era complicada. O Barbosa Leste estudava no mesmo colégio que eles e não sabia. O Mário Matos, primo do Barbosa Leste, estudava com eles e não sabia. Sim. E eles divulgaram que quem quisesse andar a cavalo, transladar os restos mortais da Vica Nabarro, lá em 47, que eles tinham 14 cavalos à disposição e 14 pares de arreio. Só que a notícia não chegou para todo mundo. Sim. E o Lessa só foi ver a hora que eles estavam desfilando, e o Mário Matos também, e outros tantos, próprio provisório, Vilmar Vinck de Souza, lá da Palmeira, que estudava ali, depois fundou o 35 da Palmeira, todos eles estavam lá. Sim. Mas eles não sabiam, só viram quando aquele jovem a cavalo, e aí, por que nós não? Mas aí ficou o grupo dos 8, chamado Piquete da Tradição, que fez o translado. No dia 7 de setembro, 3 deles, dos 8, 3, o Paixão, o Ciro e o Fernando Machado Vieira, retiraram a centelha da Pira da Pátria, que deu origem à chama crioula. Essa chama que foi acesa em Caxias, ela vai se fundir dia 7, aqui em Porto Alegre, que é o único lugar que é diferente. Ela se funde em Porto Alegre e vira uma chama só, porque sempre, desde 47, foi retirada uma centelha. E mesmo depois de 2001, quando começou o acendimento em sítios históricos pelo Estado, nunca deixou de ser acesa em Porto Alegre, retirada a centelha como o Paixão fez. Só que aí ela se funde e vira uma chama só aqui na primeira região tradicionalista em Porto Alegre. E o momento que se funde, ela é redistribuída ou ela permanece Começa a ser distribuída a partir daí. Em Porto Alegre, né? Porque a primeira região tradicionalista mesmo foi com Guaíba, foi Viamão, Alvorada. Outras cidades estiveram no grupo e quando começa a chegar perto da primeira região, começa a se desmanchar. Até chegar os de Porto Alegre, os de Alvorada, os de Guaíba. Cada um vai para a sua cidade. Só que Porto Alegre tem essa fusão e aqui em Porto Alegre é diferenciado. Aí Porto Alegre ela se funde, é levada até o Palácio Piratini, acesa então a chama no palácio. Depois ela percorre Assembleia Legislativa, QG da Brigada Militar, Paço Municipal, né, na Prefeitura Municipal, Polícia Civil, né, o Palácio da Polícia Civil, Loja Maçônica e depois na Câmara de Vereadores também de Porto Alegre. Em alguns momentos até foi para o Colégio Júlio de Castilho, mas qual não demonstrar interesse em receber, né? Ninguém força, mas claro. É porque foi lá que surgiu, né? O Departamento de Tradições Gaúchas foi dentro do Colégio Júlio de Castilhos. Mas aí mudam as direções, as filosofias e aí os DTGs, os departamentos mudam, né? Sim. E aí ela permanece acesa até o dia 20, né? Em torno de 18 horas, quando se tem uma solenidade de encerramento. A extinção da chama. Extinção da chama. Tá bom, é isso aí.
Mas nós estávamos falando do nosso patrono, né? Aí o nosso patrono, então, ele estava junto neste grupo, né? Só que, como Estava Rogério... junto do grupo dos 8. Ele só não estava a cavalo. Só não Daqueles estava que a não cavalo. conseguiram a informação antes para estar a cavalo. Olha aí. Sobrou arreio, né? Sobrou 6 pares de arreio ali que não foi utilizado 6 cavalos. Porque É que a eles tinham história 14. é interessante, né? Poderia pelo menos ter mais o Barbosa Lessa, o Provisório e o Mário Matos a cavalo. Ia sobrar só mais um. Sim. Então, ele esteve presente, né? Claro. Mas não consta ali no rol do grupo dos 8, né? Mas ele está nos fundadores do 35, no ano seguinte. O 35 foi fundado aonde? Em 1948, no ano seguinte, na segunda ronda crioula que eles fizeram, segunda ronda gaúcha que eles fizeram, aí já tinha o 35 fundado, que foi em abril de 48. 24 de abril de 48, que hoje é data do dia da tradição gaúcha, dia do churrasco, dia do chimarrão, 24 de abril, dia da criação do primeiro CTG do mundo. E eles estavam lá, aí sim, tem a assinatura dos 35 que criaram o... 35 não, foi mais. 35 é só por causa do 1835, mas foi bem mais pessoas que assinaram a ata de fundação. Inclusive o Paixão não estava no dia da assinatura da criação, mas ele é das assinaturas que foi lá. Aliás, do grupo dos 8 mesmo os que não tiveram, porque foi da ideia deles o surgimento do primeiro CTG. E o primeiro CTG 35 é esse que nós temos aqui em Porto Alegre? Isso. Segundo Fogão Gaúcho de Taquara, terceiro Minuano de Iraí e assim por diante. E assim por diante. Quantos CTGs nós temos hoje no estado? Hoje, filiadas ao movimento tradicionalista gaúcho, em torno de 1.700. 1.700 CTGs. Junto com os piquetes também? Isso, os ativos, né? Que a gente diz claro. que estão em atividade em torno de 1.700. Porque piquetes familiares de pessoas existem muitos. Por exemplo, esses que se Posso formam... criar um piquete hoje, se eu os quiser. que se formam na harmonia, claro. grupo familiar. Eu tenho um piquete da minha família, que não é uma pessoa jurídica. Entendido. São pessoas físicas que montam. Todas as entidades filiadas ao movimento são pessoa jurídica, com CNPJ, com prestações de contas lá na Receita Federal, troca nome, muda a ata, registra a ata. Essas coisas são importantes. Vão entrar num projeto, tem que ter as suas inscrições e para fazer isso ela tem que estar em dia com as suas negativas. Então, são entidades oficialmente formadas, né, que tem todo o retrospecto. Quando precisa, tem que ter um histórico aí de 2 anos de atividade cultural. Eles têm comprovado, porque a maioria tem aí, nós temos muitos CTGs fazendo seus 70 anos de história. É tempo aí. O mais longevo é o 70 anos. Qual é o mais antigo? O 35. É o 35. Né? Nasceu em 48, está 77 anos. 67 anos. É uma época, né? Pô. Vamos falar um pouquinho mais da parte antes do desfile, antes do encerramento, né? Antes de toda essa estruturação que tem nos bastidores. Como é que funciona? Como é que os preparativos para chegar ao sucesso da Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul? É que a Semana Farroupilha, ela foi denominada, então, a partir, né, dos últimos anos, como os festejos Farroupilha, justamente porque ela não se limita a uma semana. De 14 a 20, né? A gente já vem trabalhando na comissão estadual desde janeiro, começo de fevereiro, por aí, deste ano. Então, ela acaba sendo permanente, né? Os trabalhos acabam sendo permanentes. Então, a gente já vem trabalhando essa questão da própria escolha do tema, da música, do patrono, né? São atividades que antecedem, né, a Semana Farroupilha, né? Então, a gente vem trabalhando com escolas, né, a parte pedagógica de disseminação deste tema, né, das nossas tradições com as escolas também. Então, essas são atividades desempenhadas antes mesmo dos festejos propriamente ditos serem lançados, né, e da chama crioula ser distribuída. Então, são atividades que a gente já vem trabalhando durante o ano, né? No decorrer do ano, a gente já vem trabalhando essas questões. São muitos detalhes, né, Denise? É bem complexo isso aí, não é? É complexo. Fazer reuniões com as entidades,
Receber as opiniões, as Porque sugestões, a gente tem não ajustar. a gente não tem apenas o desfile tradicional, né? Nós temos Sim, o desfile claro. cívico-militar, que antecede o desfile tradicional, né? Neste ano não teremos o desfile temático, mas teremos um espetáculo, né? De ligação entre o desfile cívico-militar e o desfile tradicional. Então, são questões que a gente vai trabalhando, né, no dia a dia e verificando qual a melhor forma, né, de se estruturar o evento, né? Sim. Esse desfile temático quer dizer que não teremos os militares, vamos supor. Não, nós não teremos os carros alegóricos Carros alegóricos. que nos outros anos, né? Esse ano, então, não terá os carros alegóricos. Este ano teremos o cívico-militar, Tá. que é Brigada Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, né? IGP. Este nós teremos. Teremos um certo. espetáculo de ligação, né? Com o início do tema. E aí, posterior isso, os cavalarianos, né? As entidades tradicionalistas que compõem aqui a Porto Alegre e a Grande Porto Alegre também. Isso vai resumir um pouco o tamanho do desfile, o tempo do desfile, como é que ficou? O tempo, a Revista da Tropa começa às 8 horas da manhã, né? Pelo governador do estado. A gente está trabalhando com umas 2 horas de desfile cívico-militar, aproximadamente, né? Porque são só da Brigada Militar, são em torno de 40 minutos, né? Por conta do contingente, né? Sim. E aí, após isso, então, o desfile tradicional, né? Que a gente buscou este ano, né? É importante dizer, a gente buscou o reconhecimento dos cavalarianos novamente, né, na avenida. Eles que por muitos anos foram, né, os protagonistas deste desfile, e com a criação, né, com a entrada do desfile temático, eles acabaram ficando na parte final do desfile. E o que acontecia é que muitas vezes a transmissão da televisão se encerrava e eles ainda não tinham iniciado o desfile, né, deles, dos cavalarianos. Então, a gente buscou, neste ano, trabalhar novamente com esse protagonismo de trazer eles novamente para a avenida, né, mostrando, né, a importância deles para o tradicionalismo e para o nosso desfile. É um trabalho interessante da Comissão de Festejos, né? São retomadas, fácil, né? Até porque com as questões... Cada um já tem mais ou menos o que vai fazer, né? Isso, só que o que nos engessa bastante também são as questões sanitárias, né? Eles precisam estar com guia de trânsito emitida, né? Exames de anemia, os demais exames equinos, né? Para não acontecer como já houve, né? A sede de suspender. E isso acabou que nos últimos anos tem afastado também um pouco essas pessoas, né, do desfile, porque a gente sabe que manter um animal não é pouca coisa, né? O custo dele é muito elevado. É elevado, sim. Então, a gente sabe que eles precisam, então, ter esse protagonismo, porque foi com eles também, né, que se iniciou esse desfile. E por conta disso é que a gente está retomando dessa forma novamente, né? Buscando agregá-los novamente para que o número de cavalarianos se eleve, né, neste ano. É importante a gente conversar esses assuntos de bastidores, porque a sociedade em si ela não sabe, né? Que não é só o desfile. Para se chegar no desfile, para dar o brilho que se quer no desfile, tem muito trabalho. Tem muito trabalho, muita né? Dedicação. E tem a fiscalização, né, sanitária. Então, parte técnica, parte médica, veterinária. Isso. Em que eles precisam apresentar suas guias, né, de comparecimento e depois registrarem a guia de retorno para casa. Então, tudo isso tem todo um regramento a se cumprir, né, de vigilância sanitária neste segmento. Não é simplesmente passar pela avenida e tá posto, né? A gente tem esse cuidado também, né, com os animais. Porque vai que tenha um animal infectado, coloca em risco todos eles, né, que estão ali naquele ambiente. Não, tem que ser feito como deve ser feito mesmo, não adianta, né? Como esse ano não vai ter o desfile dos carros alegóricos, vai haver alguma apresentação, alguma coisa principalmente para o
o local onde ficam as autoridades, que é ali simbolicamente onde se fazem, né? Sim, teremos um espetáculo de Palanque ligação. oficial que se chama, né? Isso, teremos um espetáculo de ligação do desfile, assim que acabar o desfile cívico-militar, né, para início do desfile tradicional, né, contando um pouco da história do nosso tema, né, deste ano, né, e enaltecendo, então, o grande rodeio Coringa e também o centenário de Darcy Fagundes, né? Como é que vai ser no local lá? Vai ser... Chega um grupo e vai fazer alguma apresentação? Isso, ele será né, no decorrer da avenida, ele estará desfilando no junto. decorrer da avenida, vem para... Isso. E após os cavalarianos. E após os cavalarianos. Que ótimo. E o nosso Rogério, que é o vice-presidente aí, que também é locutor e jornalista, Rogério? Nós fazemos tudo um pouco, né? Também vai ajudar na apresentação lá? Na verdade, cada um tem algumas funções dentro do grupo. Da nossa parte, tocou fazer... O tema anual, ele é apresentado por uma pessoa. Sim. Né? Leva em algum momento. Teve uma época que era escolhido no Congresso Tradicionalista. Ele até foi apresentado num congresso, a Márcia Borges, a professora Márcia Borges e a professora Irã Goulart apresentaram para ser tema anual do MTG, essa temática. Sim. E aí disputou com outras e acabou não sendo escolhido. Então, ela levou até a Fundação Cultural Gaúcha e o MTG para que apresentassem na Comissão Estadual dos Festejos essa temática. E aí foi escolhido, realmente foi porque algumas coisas estavam acontecendo. Além de ser o centenário do Darcy Fagundes, que foi o âncora desse momento para o tradicionalismo, porque foi graças ao Rodeio Coringa. E aí é dentro do... Já entra num TCC que estava pronto desde 2020, da Liliane Papen. O TCC dela falava o quanto o Rodeio Coringa foi importante para a difusão do tradicionalismo naquela época, nos anos 50. Então, vem acontecendo uma série de coisas. 54, o primeiro congresso tradicionalista, um mês depois, o suicídio de Getúlio. Aí o povo destrói tudo que era do Diários Associados, que era do Assis Chateaubriand, que entre elas a Rádio Farroupilha, que era do grupo dos Diários Associados. Sim. Para poder levantar a Rádio Farroupilha na época, eles trazem Otávio Augusto Vanpré de São Paulo, que ele, com 19 anos, já fazia os primeiros programas de rádio. Ele era um radioator, um homem para frente, conhecedor, o que nós chamaríamos de CEO hoje, nessa época mais moderna. E ele vinha arrumando várias rádios pelo Brasil. Ele vinha de São Paulo arrumando muitas rádios. Tinha problema, chamava Vanpré. E ele chega aqui e a primeira coisa que ele faz é criar esse programa, chamar o Paixão, que estava na Gaúcha, para fazer esse programa na Farroupilha. E o Paixão traz como parceiro o Darcy Fagundes. Eles ficam um ano junto e o Paixão sai e o Darcy fica. E traz o Dimas Costa, que fica um ano, e aí vem o Luiz Menezes, que fica com ele até o final. Então, todos os parceiros, acabou o principal âncora sendo o Darcy Fagundes, que era o grande declamador, até porque a data de aniversário dele é o dia do declamador gaúcho, que é lá 15 de dezembro, acho que é, se não me falha a memória, 15 ou 16, acho que é 15 de dezembro, aniversário do Darcy Fagundes, é o dia do declamador. E eles reconstroem o programa de auditório, que tinha um outro formato na época. E eles começam a fazer disputa entre cidades, muito comum na época, porque a primeira prenda, por exemplo, do Rio Grande do Sul não era escolhido por região tradicionalista, que nem é hoje, e nem pela entidade, os municípios disputavam. E o Grande Rodeio Coringa também disputava grandes gaiteiros, grandes trovadores, músicos da época, e o Vanpré termina de arrumar isso e vai embora. E ele retorna para cá em 62. Ao retornar e ver o sucesso que foi o Grande Rodeio Coringa, ele procura as autoridades e diz: vocês deveriam dar muita atenção ao que vocês chamam aqui de Semana Farroupilha. Porque só tinha o 20 de setembro, desfile da Brigada ali, algum CTG, de vez em quando desfilava, muito raramente. E aí, em 1964, sai a lei que cria a Semana Farroupilha, baseado num paulista que veio para cá com uma visão mais ampla, criou o programa, o Grande Rodeio Coringa, e mais adiante ajudou a criar a nossa maior festa. E porque 20 de setembro mesmo como feriado, nós só temos há 30 anos, né? Esse ano está fazendo 30 anos que o Jarbas Lima criou a lei federal e o João Luiz Vargas criou a lei estadual, que nos deu o feriado, a data magna do Rio Grande do Sul. Antes a gente não tinha esse feriado. A gente... É bebê ainda, 30 anos, né? Exatamente. Então foi em 1995 a criação da lei. Esse ano comemoramos 30 anos
desse feriado que é tão importante para a gente poder fazer o desfile. Ter folga para fazê-lo, né? Sim. E a ideia desse tema não é só homenagear o Darcy, que já partiu, e nem o Rio Grande Rodeio Curim, que não tem mais, nem a Farroupilha. O grande objetivo é que cada cidade, em cada lugar, homenageie a sua rádio, aquela mais antiga, aquela que sempre teve um programa gauchesco, que difundiu a tradição gaúcha, Sim. aquele comunicador abnegado que fazia o programa e que eu preciso, vai ter baile, eu preciso avisar, e ele ia lá no programa dele e avisava. É a oportunidade de tu homenagear eles, Sim. a rádio, o comunicador, o programa mais antigo gauchesco que tu tiver na cidade. Então é uma oportunidade que um tema amplo, quer dizer, tu dá a ideia do centenário de um grande comunicador e os 70 anos de um grande programa e uma rádio, para que as pessoas nas suas cidades homenageiem os seus. Não eles aí que estão no livro, mas sim os seus na sua cidade, aqueles que fazem lá na base. Muito interessante. Esse livro sai todos os anos? Como é que... Todos os anos a gente tem o livro. Tem o do livro tema. do tema. Ele está disponível também em e-book, né? Em e-book também, O livro ele começou a ser feito, acho que ali por 2008. Acho que foi o primeiro que foi feito. Mas já faz tempo, que foi, então, Nossos Símbolos, Nosso Orgulho, era o tema. E aí se fez o primeiro livro pelo IGTF ainda, Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, que foi extinto em 2017. A partir dali, depois veio os Farroupilhas e suas façanhas, e a continuidade. Aí tem todos os temas, desde que foi criado em 2003, Soldado Farrapo, o Herói Anônimo, até agora, os Ondas Curtas para uma História Longa, todos os temas, todos os lugares que foi acesa a chama crioula desde 2001, desde lá da casa do Gomes Jardim, em Guaíba, em 2001, até o acendimento agora em Caxias do Sul. Só não está aí do ano que vem, mas vai ser Rio Pardo, já está programado. Bento Gonçalves estava lá fazendo o chamamento no evento. Um ator foi lá fazer o chamamento para a tomada de Rio Pardo, que aconteceu em 1838, e que eles querem fazer uma encenação para que o acendimento da chama do ano que vem, na cidade de Rio Pardo, a Tranqueira Invicta, por onde os castelhanos não passavam para invadir o Brasil. Eles vão fazer uma grande festa e trouxeram o Bento para fazer a convocação dentro dos festejos do acendimento de Caxias do Sul. Aí tem também os patronos desde 2005, desde o Luiz Menezes, Paixão Cortes, até agora o Mário Barbosa de Matos. Aliás, Mário Matos a gente conseguiu ali na pontinha, sabe-se lá quanto tempo as pessoas... Agora nós temos uma longevidade maior, mas ter o Mário Matos aqui, eu conheci ele em 1991 no Congresso de Júlio de Castilhos, onde ele apresentava uma tese lá no Congresso, e depois ele foi para Sorocaba, ele é tropeiro também, e ele é artista plástico. Todos os livrinhos da Semana do Tropeirismo de Sorocaba foram desenhados por ele. Ele tem uma cadeira, inclusive, na Academia Sorocabana de Letras. Esse homem, ele é fantástico. E quando nós falamos o tema para ele já, aí no fim tem umas imagens que ele já pintou. Ele pintou as imagens na última página, acho que ali tem os dois desenhos que ele fez. Aí nós só vetorizamos ele para transformar, né, para poder ampliar depois para fundo de palco, essa imagem que tem na capa. Mas a ideia, o conceito foi ele que nos deu. Agora a capa está muito linda desse livro, né? Tá. Muito linda. Cara. Essa é a imagem do Quem evento. é o capista e quem é que fez a capa foi ele? Liliane Papen. O conceito é dele, é aqueles dois desenhos. O conceito é os dois desenhos que tem no... O conceito aqui que tem na última. Só que a gente tinha que vetorizar para poder fazer ele para fundo de palco. Imagina uma pintura, depois te fazer ele tamanho de uma peça dessa. Claro. Tu precisa de uma imagem, né, toda vetorizada, em pixels, então daí foi feito esse trabalho. Os autores desse livro é tu e a Liliane. Isso. E os autores do tema, Irã Pereira Goulart e a Márcia. Márcia Cristina Borges. Isso. Em 2000, a Lili estava na pandemia, ela tinha que terminar o curso de jornalismo dela e ela ia fazer uma análise da escrita jornalística do João Simões Lopes Neto. Mas quem já pegou esse tema sabe que abandonou no segundo dia. A escrita dele é muito complexa para o século XIX, né? A maneira de escrever de João Simões Lopes Neto. Aí ela disse, e agora o que eu faço? Entrou a pandemia, eu disse assim, olha, o Lessa dizia isso, quem sabe a gente pega por esse caminho, porque eu fiz praticamente o curso junto, né? Fizemos quase todas as atividades junto, não podia sair para fazer as pesquisas de campo. Então nós ocupamos a hemeroteca
da Biblioteca Nacional, onde tem os jornais, os diários de notícia daquela época, onde tinha todos os anúncios, porque era do grupo do Assis Chateaubriand, e tinha todos os anúncios do Grande Rodeio Coringa. Então, baseado naquilo ali, em algumas obras que já tinha, do Ferrareto, da Nilda Jax, de tantos outros aí, Nilda Jax, que é da URGS, fez o Mídia Nativa. A partir deles, ela conseguiu desenvolver o TCC, que 5 anos depois nos ajudou a fazer a obra que daria o sustentáculo para o desfile desse ano. Interessante. Hein? Aí fala da rádio no Rio Grande do Sul, da rádio no Brasil, fala um pouquinho da história, do porquê que foi destruído. O que mudou o conceito ali da Rádio Farroupilha foi justamente já ter sido destruída, e agora o que a gente faz? Aí vem o Vanpré e faz toda essa mudança, e com a visão dele, a visão de um cara que já vinha de São Paulo, fazendo rádio, e ele fez isso na Bahia, no Rio de Janeiro, em Recife, ele fez as rádios das cidades subirem uma barbaridade. Ele tinha uma visão muito boa. E a chegada dele aqui foi importante, porque já tinha outros programas de auditório aqui, mas o sistema era outro, era tipo apresentação. Ele fez um grande desafio. E aí, tu sabe, que mexeu com desafio, tu polariza o Rio Grande do Sul, é gremista de um lado, colorado de outro, e aí nessa época uma cidade de um lado, outra cidade de outro. Claro. E essas competições fizeram o programa crescer, de maneira que era o livro que as pessoas não conseguiam ler porque o analfabetismo era muito, muito grande na época. O melhor meio de comunicação era o rádio. Então as pessoas às vezes andavam 5, 7 quilômetros a cavalo para se reunir num lugar onde tirava a bateria do caminhão ou do trator para ligar o rádio, a válvula, e poder ouvir o programa. 1 hora de programa no domingo, das 9 às 10 da noite. Era quase um cinema para o pessoal naquela época. E todo esse sacrifício valeu a pena. Hoje nós estamos dizendo obrigado para eles. Obrigado. Que bacana. Como é que se adquire esse livro? Como é que tu chega até... O e-book dele está à disposição no site semanafarroupilha.com.br, já está à disposição. O pessoal pode ir ali, pode baixar. Gratuito. Mas tem gente que gosta de ler, pegar o livro. Então a Fundação Cultural Gaúcha do MTG tem levado nos eventos o livro para comercializar, bem baratinho, R$25.000. Sim. Ou então, quando a gente vai para palestra na cidade, a gente procura levar para o interior. Claro, sempre tem aquele que quer pegar o livro para ler, né? E guardar. Tem muita gente que gosta da história, né? Então, muito bom. Parabéns pela iniciativa aí. Eu adorei a capa, achei muito bem feita, sabe? Como eu sou escritor também, né? Tenho uma ideia de capa, assim, achei muito interessante. Ondas curtas, quer dizer, fazendo a onda, né, das ondas curtas. Exatamente. Que história longa, né, cara? E a história é longa. É longa. A ondas curtas por causa da época, né? Claro. Não, o programa na época foi realmente o que disseminou o tradicionalismo em tudo, praticamente, no estado, porque aonde tu ia nos rincões do Rio Grande do Sul, lá tinha um radinho lá. As duplas românticas do rádio, Delima e Heleninha, Carlos Cino e Sônia Mara, Nelson e Janete, Teixeirinha e Mary Terezinha, todos passaram por aí. Todos passaram por aí. O próprio Luiz Menezes, quando recebeu um jovem lá que foi cantar e quis fazer uma seresta, ele olhou para ele e disse: meu jovem, seresteiro sou eu. Procura cantar música regional gaúcha. Assim, o teu... Não vou dizer hoje diria a tua vibe seria outra. Sim, claro. Ele disse assim, ó, teu caminho é outro, teu jeito é outro. E foi ali que José Mendes saiu e largou de ser seresteiro para cantar música regional gaúcha. Foi gravar seu primeiro disco em São Paulo e na viagem com Portela de la Vie, que eles gravaram Para Pedro. Quando ele chega aqui, Para Pedro está fazendo sucesso, o maior sucesso do mundo já. Fez sucesso mesmo, né? Para Pedro. E uma letra de um trovador, né? José Portela de la Vie. De la Vie. Que bacana, cara. Olha, eu vi isso aí, o conhecimento é interessante, né? Tu como profissional, né, da área conhece muito bem. Mas eu vou fazer uma perguntinha para a nossa querida Denise, né, sobre qual o índice, né, de pessoas, tem alguma estatística, alguma coisa, qual o índice de pessoas que são, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, mais voltada ao tradicionalismo? Porque isso aí, claro, eu sei que é difícil até, né? Todos nós gaúchos dizemos que somos tradicionalistas, mas se tem um índice de pessoas mais envolvidas, porque as escolas hoje são as grandes motivadoras. A escola municipal, a estadual,
federal, privada, pública, todo tipo de escola. A gente mede por número de entidades tradicionalistas existentes, né? Sim. É aí que a gente consegue ter um parâmetro, né, mais ou menos do envolvimento da comunidade, não apenas escolar, mas do restante da comunidade. Restante da comunidade. Né, nos seus municípios. Porque quase todos os municípios do nosso estado possuem uma entidade tradicionalista. Né? Praticamente todos. Então, né? hoje, muitas dessas cidades, a única atividade que se tem, né, o único convívio social, o clube social que se tem na cidade é um CTG. Então, a gente pega uma cidade pequena, daqui a pouco 90% da cidade participa dessa entidade tradicionalista. Sim, Depende do número de população, depende de tudo, né? Porque se for uma cidade pequena, praticamente toda a comunidade participa, né? Como eu digo, daqui a pouco 90%, mais de 90% da entidade, o único atrativo que se tem naquela cidade é o CTG, né? Mas hoje, com tudo isso que a gente está vendo aí, né? As mudanças do dia a dia da nossa vida, a internet aí, as crianças e os jovens, e até os adultos, e até nós mais velhos, né? Envolvidos com o celular na mão e tal, não distanciou um pouco? Eu acredito que não tenha distanciado, bem pelo contrário, tem feito com que as crianças estejam participando cada vez mais, né? Como eu digo, é um local em que a gente consegue ter presente o bebê de colo e a pessoa mais idosa. Verdade. Então, essa forma, né, de convívio entre todas as idades faz com que aquele meio, né, aquela atividade seja procurada, né? As crianças têm deixado de lado, sim, os seus celulares para praticar, né, uma dança, né, participando de invernadas culturais. A gente tem também fomentado isso, né, enquanto Secretaria da Cultura, né, apoiando cada vez mais essas entidades, que é uma forma, né, de trazer aquela criança que está lá, né, numa escola e daqui a pouco não se faz presente na entidade tradicionalista. Então, a gente tem buscado levar o CTG para dentro da escola também, né, trazendo aquela criança que não participa, né, das atividades para o meio tradicionalista. Sim. E é uma forma que a gente sabe ainda, é uma das formas mais saudáveis, né, que se tem, né, de prestígio, né, e livrando essas crianças da drogadição, enfim, do mundo do crime, muitas vezes. Então, a gente tem buscado esse trabalho, né. Talvez a minha pergunta fosse assim um pouco estatisticamente, claro que é difícil ter isso aí. Mas dá para te dar uma ideia, em torno de 20% da população do Rio Grande do Sul. 1.700 entidades, se cada uma tivesse em torno de 100 pessoas, umas têm mais, outras têm menos. Sim. Se fossem, dava 1.700... 1.700.000 pessoas participando. 11, 12. Isso dos filiados ao MTG. Entendi. Aí tu pega um monte de piquete assim que não é filiado, que é só agrupamentos para final de semana, isso aumenta o número. E além da movimentação econômica, né, que representa 4,5 bilhões dentro do PIB do estado. Verdade. Então a tradição gaúcha, ou se tu puder assim, para o mundo dessa tradição, que nós vamos seguir sem ela, então uma fatia muito grande do PIB do Rio Grande do Sul teria que ser reestruturado. Porque rodeio todo final de semana, pega Relvado ali, que tem em torno de 2.000, 2.500 pessoas no município. Um dia falando com o prefeito e com o patrão, eles disseram que o dia do rodeio tem mais de 10.000 pessoas na cidade. Então, 4 vezes mais a população do município envolvida numa atividade direta que é um fim de semana de rodeio. Sim. Rogério, então tu acha que nós temos hoje no nosso estado aqui 20% da população, a média. Aqui é só para conversar, para o pessoal ter uma ideia de quantos são ligados diretamente. Fora o indireto. Um exemplo, eu sou uma pessoa que não sou ligado diretamente, mas que vou todos os anos no acampamento. Tem um envolvimento indireto, tem né? Tem um envolvimento indireto. Isso. Aí sim quase chega a 100%, né? Porque aí tem um envolvimento de pais com as crianças na escola, se não vão num acampamento, vão na escola, numa apresentação, vão num carreteiro, no CTG. Mas já é um índice para a gente ter uma ideia, né? Para a gente ter Porque as pessoas às vezes ficam perguntando, pô, mas todos vão lá? Não, é um grupo, né?
São os CTGs, que são os 1.700, mais os piquetes, aqueles que são familiares, com um grande número de pessoas, na média de 100, dá 1.700.000, a média de 20%. Isso, nós fizemos um censo em 2002, Sim. que nos deu uma ideia. Depois, em torno de 2010, nós tivemos um outro censo para saber o que a gente consumia, que tipo de erva mate tu consumia, que carne, que quantidade de carne, para ter uma ideia da força econômica. E acabou com um projeto do Luiz Marenco, do deputado Luiz Marenco, que fez a pergunta quanto a cadeia produtiva da cultura gaúcha movimentava do PIB, e terminou com um trabalho da Fevale, há 2 anos, aí, um trabalho da Fevale junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nos deu esse número. E também foi superficial, porque eles fizeram a pesquisa não diretamente lá no produto, eles fizeram com as pessoas que consumiam. E a mesma coisa quando tu faz uma pesquisa para um livro. Claro. Se tu não pegar documento, tu for só na memória às vezes nos trai. Exato. Então, próxima oportunidade. Agora já fizeram a primeira parte, que foi estatisticamente falando, mas agora eu acredito que numa próxima, quando fizer nos documentos, saber lá no Sindimate ou na Ibramate qual é o que o Rio Grande do Sul consome, na região da campanha, qual é a erva mate que eles mais consomem, e aí tu conseguir por nicho saber exatamente, aí te dá cientificamente os números, né? Sim. E aí tu vai saber muito melhor. Mas hoje já temos uma ideia que 4,5 bilhões da economia do Rio Grande, do PIB, é movimentado pela tradição gaúcha. Pode-se tranquilamente dizer que 5 bilhões, né? Pode. Porque se vai aprofundar mais a pesquisa, ele deve aumentar os 4,5 para 5. Quando chegar setembro, aumenta, porque a gente come mais carne. Claro, é assim. E toma mais mate para aliviar. Mais mate, mais tudo, né? Que bom, mas é importante isso. O nosso programa aí, ele está sempre naquela de buscar novidades, né? E esse ano a gente buscou novidades. Já ouvimos aqui o Cândido Brasil, que é um autor também... Da Estância da Poesia Crioula. Da Estância da Poesia Crioula. Agora estamos ouvindo a Denise, mais o Rogério, então para nós é uma grande satisfação isso aí. Perto da Semana Farroupilha dá uma dica, o advogado, artista plástico, também escritor Léo Ribeiro de Souza, escreveu Os Farrapos e a Maçonaria, que tiram a série de dúvida que até os maçons às vezes não sabem. Sim. Um dia eu estava num evento e apresentaram o tal Balaustre 67, que na verdade foi criado para ser uma ilustração num dia de evento. E aí ficou por lá e alguém passou para o outro, passou para o outro, passou para o outro. E quando vê, criou-se uma verdade ao redor de uma ata que os farroupilhas teriam feito para invadir Porto Alegre. Sendo que Antônio de Sousa Neto, por exemplo, estava a 300 quilômetros. Naquele dia, estaria a 300 quilômetros lá perto de Bagé, não poderia estar naquela reunião. Então ele vem, esse trabalho que ele fez dos farrapos e a maçonaria é muito importante para essa época, porque a maçonaria tem um trabalho importante dentro da Revolução Farroupilha da história do Brasil e que pode ser desmistificado com uma boa conversa com o Léo Ribeiro de Souza. Aliás, o cara aí que trabalhou muito para o Bugio ser incorporado como patrimônio imaterial aí do Rio Grande do Sul. E que foi, né? Semana passada tivemos este reconhecimento. Que bom. Mas olha aqui, eu estava dando uma olhada mais no currículo do Rogério aqui, tu já ganhou a medalha Glauco Saraiva também, da Câmara de Vereadores, né? Da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Isso. Mérito cultural. Muito bom, hein, cara? E medalha do Mérito Cultural Barbosa Lessa. Interessante. Do movimento tradicionalista gaúcho, essa. Então temos aqui um escritor, né? Um escritor. Então não estamos muito fora do nosso objetivo. Sabe que, como o Barbosa Lessa, ele chega em São Paulo nos anos 50 e vai direto para trabalhar na televisão, e recém tinha criado a televisão. Então no Rio Grande do Sul isso não tinha ainda. E aí perguntaram para ele se ele entendia de televisão. Ele ficou olhando para os bastidores com o olhar, que ele já tinha dado uma estudada para saber como é que era. Ele pensou, TV era ao vivo. Sim. Não era gravado, corta isso, bota aquilo, faz de novo. Não tinha. Entra e faz. Se errou, improvisa. Ele disse, mas eu faço teatro, eu faço televisão. E aí ele foi lá e virou produtor de televisão na época. Sim. E eu cheguei e me perguntaram assim, sabe fazer jornal? Tinha que diagramar, estava saindo do PageMaker e entrando no InDesigner na época. E eu disse, claro que sei. Corri no Senac, fiz o curso, voltei correndo e já sabia diagramar. E aí, como era eu que já fazia as matérias antes para o movimento, o jornal não foi difícil. E aí veio o livro do Barbosa Lessa, a História do Chimarrão, que estava esgotado, e a dona Nilza era viva na época e me perguntou, queria tanto que fizesse esse livro. E aí nós pegamos ele, digitei todo ele de novo e nós diagramamos. Foi o primeiro livro que a gente fez para alguém. E dali nós fomos fazendo.
50 anos do MTG, eu pesquisei todo ele, diagramamos fiscal, fizemos capa, fizemos todo ele e entregamos pronto para o MTG. E aí esse aqui também, quando nós demos conta, já estava pronto, prontinho para... E já disponibilizamos gratuitamente também o e-book para o pessoal ter. A comissão bota à disposição para que o pessoal tenha subsídios no interior. Como é que eu vou fazer? Como é que eu posso aplicar isso aqui na escola? Como é que eu posso aplicar no CTG? Sim. O e-book ensina. A Denise pode me mandar depois o link, né, para me colocar na postagem ali. O pessoal que quiser um e-book, né, e já aproveita ali, clica. Mas nós vamos chamar novamente aqui o Rogério do escritor Rogério, né? Depois que passar esses momentos aí da Semana Farroupilha, da Festejo Farroupilha, para vir dar uma entrevista sobre o escritor Rogério. O que tu acha? Vai ser ótimo. Tá bom, que bom. Então, assim, eu vou pedir, porque nós, assim, solicitamos aos que vêm aqui indicar alguém para nós chamar para o nosso podcast. Né? Então, pode nos indicar o Léo Ribeiro de Souza. Léo Ribeiro eu nem Souza. sabia, já fui indicando. Mas que bom. A Denise pode nos indicar alguém, tá? Depois a gente troca os dados aqui, tu nos manda aí. Fala com ele antes, porque é muito importante você convidá-lo, dizer que tem a minha... Né, e porque eu convidar diretamente, de repente ele não sabe quem é, não conhece, não sabe do fundamento da coisa. Assim fica muito melhor para nós. E foi assim que nós chegamos na Denise, e assim chegamos no Rogério, né? Então a Denise trouxe o Rogério, e é um trabalho devagar, lento, mas muito importante para a literatura do Rio Grande do Sul. Tenha certeza disso. Nós já estamos chegando ao final, quase 45 minutos, né, do nosso programa, e eu quero mais uma vez agradecer a Denise, agradecer o Rogério e dizer que as portas do Café com Letras estão abertas para vocês. Depois da Semana Farroupilha, vamos também trazer a Denise aqui novamente para fazer uma exposição, dar uma prestação de contas para a sociedade que nos ouvem aí sobre a Semana Farroupilha. Pode ser? Pode sim, aí a gente já trabalha, quem sabe, o nosso novo tema, né, de 2026, sim, a gente já pode ir trabalhando, né, nesse segmento, sim, de continuidade, né, dos festejos de Farroupilha. Claro. Então ficamos certos, então, né? Então passo a palavra para a Denise, para dar suas considerações finais e fazer o convite, né, para a sociedade que nos ouve a participar do desfile de 20 de setembro. A gente agradece, né, em nome da Comissão Estadual do Festejo de Farroupilha por essa oportunidade, né, e convidar a todos para que estejam conosco, né, não apenas em Porto Alegre, mas também nas suas regiões, nas suas cidades, né, prestigiando as suas entidades tradicionalistas, né, quando da comemoração dos nossos festejos Farroupilha de 2025. E no dia 14, então, teremos a abertura oficial no Palácio Piratini e no dia 20 o nosso grande desfile, então, aqui de Porto Alegre. O encerramento é dia 20 às 18 horas. Isso. Muito bem. As considerações do escritor, do tradicionalista Rogério. Agradecer o convite de estarmos aqui, Café com Letras. Eu sempre digo que é fundamental a leitura. Esse final de semana mesmo eu voltei de Caxias, fui dar uma palestra no CTG Gildo de Freitas. Eu disse, nós nos afastamos muito da leitura. Estamos abreviando a leitura, abreviando as palavras, né? De vossa mercê, passando para vós missê, chegamos em você, VC, qualquer hora vamos chamar com assobio, né? Porque não vai ter mais o que a gente simplificar. Então é importante, quanto mais nós lemos, mais nós temos condições de falar melhor. Então, por isso que o CTG ajuda muito, principalmente essa gurizada que se prepara para declamar, cantar, ser prenda e peão do CTG. Eles acabam aprendendo a usar microfone, lendo para se preparar para os concursos e aprendem muito mais. Claro. Por isso a gente sempre incentiva que isso aconteça. E agora que dá esse fervor de setembro, isso fica muito mais forte e pujante. Então, convidar todos para que façam uma linda Semana Farroupilha, homenageiem os seus comunicadores, seus programas e suas rádios nas suas cidades, porque eles merecem isso e é uma forma de nós dizermos hoje muito obrigado por tudo que eles já fizeram por nós ao longo da história. Muito bem, então com isso nós vamos fazer um tintim, né? Já está frio o nosso café, né? Mas é importante que fique registrado aqui. Está gelado também com esse frio aí, né? Mas é isso aí. Então nós vamos, agradecemos a todos que assistiram esse programa, um programa muito especial
falando sobre o tradicionalismo e trazendo aqui também o Rogério, que também é escritor, envolvido com o tradicionalismo, e a secretária Denise, né? Que é a presidente dos festejos Farroupilha de 2025 no Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez e até o nosso próximo programa.